Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva o nosso coração. Vamos dar início então ao nosso encontro da noite com a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos nesse momento, já estando envolvido, recebendo as energias desse ambiente preparado para nos acolher. Vamos nos elevar, buscando sentir esse acolhimento, esse amor. Todos nós buscando em Jesus o nosso socorro, fazendo os nossos apelos para que Ele possa nos olhar, nos acolher, nos socorrer. Vamos então buscar essa proximidade, dar esse passo adiante, para nos colocarmos mais abertos a receber esse auxílio que tanto buscamos. Vamos, Senhor, como sempre, pedir, como nos tem ensinado no Evangelho: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Nos colocamos nessa noite, Senhor, mais uma vez, sabendo que os benfeitores espirituais aqui estão. Abrimos então o nosso coração, entregando, Senhor, os nossos apelos, necessidades, os nossos desejos, pedindo socorro para as nossas dores, como sempre fazemos, Senhor. Mas hoje acrescentamos algo mais. Pedimos que a sua bondade infinita possa trabalhar a nossa intimidade, para que nós, num caminho de volta, Senhor, possamos, ao ouvir a sua voz, permitir que se aproxime de nós, para que quando o Senhor chegar e bater a porta do nosso coração, nós possamos, Senhor, abri-la de par em par, para acolhê-lo, assim como nos acolhe todos os dias. Pedimos, Senhor, que o seu amor nos envolva de tal forma, para que quando nos buscar, possa nos encontrar preparados para te acolher em nossas vidas. Que possamos, Senhor, assim, estar abertos para que trabalhe em nós, para que possamos reconhecer através do conhecimento, do aprendizado, que a tua ação nos beneficia a todos em todo momento, e que nós possamos, acolhendo em nós a sua presença, fazer crescer em nós o poder da gratidão, o poder da alegria, o poder da abnegação e da aceitação, para sabermos sempre que o seu amor é imenso e atua em nossas vidas. E assim possamos acolher os ensinamentos que nos chegam, sem reclamar, mas acolhendo profundamente, assim como nos ensina no Evangelho: receber, abençoar, agradecer e estarmos prontos para servir. Abençoa, Senhor, para que o Evangelho desta noite, trazido até nós, possa complementar a nossa necessidade e possa nos fortalecer ainda mais neste caminho. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra para a nossa querida Malu. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui nessa segunda-feira e trazer um pedacinho do Evangelho de Jesus, saber que estamos assistidos pela espiritualidade, por essa casa que nos acolhe e que com alegria estamos aqui. E hoje nós trazemos um texto
que fala, que nos diz da nossa ligação com o nosso Pai, com o nosso Criador. Como é que nós estamos ligados ao nosso Criador? Acordamos de manhã, atropeladamente, e nos lembramos de dizer assim: obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoe a minha caminhada, esteja comigo, porque Ele sempre está conosco. Nós é que nos afastamos dele. Então, a reflexão da noite de hoje nos diz o seguinte: é muito importante que nós tenhamos esse vínculo com o nosso Criador, porque muitas vezes nem percebemos, mas nos afastamos. É tanta turbulência, é muita correria a vida, e a gente esquece de dizer: Senhor, cuida de mim hoje. Olhe por mim, que eu possa tomar atitudes que caminhem junto com os ensinamentos do Cristo. E nesse momento a gente sente, quando a gente entra em contato com Deus, a gente atravessa o dia com serenidade, com paz, porque Ele nos traz essa serenidade e essa paz. Mas nessa noite nós vamos fazer reflexão do livro Renovando Atitudes, que é uma psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. E o título, o capítulo, é do finalzinho do livro, e esse livro é muito lindo, todos nós deveríamos ler. Diz assim: ligar-se a Deus. Quando eu vi esse tema, eu pensei: como eu estou ligando o meu pensamento, a minha vida a Deus? Quantas vezes eu levantei atropeladamente e nem lembrei. Poxa, hoje eu ganhei mais um dia de vida. Poxa, como Deus é bom comigo. Será que nós nos lembramos ao acordar que você teve mais um dia, que você foi presenteado com a vida? Então o Hamed escolhe um trechinho, por incrível que pareça, claro, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai lá no capítulo 28 e traz as seguintes considerações. A forma, o capítulo 28, fecha o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele traz a coletânea de preces espíritas. São muitas as preces que há no final do Evangelho. E ele diz assim: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais os toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. E essa mensagem traz assim um ensinamento, um chamamento, porque ele nos diz o seguinte: não tem necessidade de você ficar falando com Deus muito tempo. Ele não está pedindo isso para você. Simplesmente o fato de você lembrar de Deus e agradecer por aquele dia, pela vida, né? E assim, na verdade, o que vale mesmo são os nossos pensamentos, as nossas boas intenções para aquele dia. Isso é que conta, o que nós temos no nosso coração. Então, assim, é um chamamento, é um ensinamento para nós. E esse capítulo é interessante, por quê? Porque, como ele diz assim, não há necessidade de fórmulas, não há necessidade de nada. Assim, de nenhuma forma, você não precisa disso para estar em contato com Deus. Mas é interessante, porque Kardec nos orienta ainda e ele fala coisas preciosas sobre a prece. O objetivo da prece, ele diz, é elevar a nossa alma a Deus.
Então, rapidamente, você leva a sua alma a Deus. Não há necessidade de muito. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são feitas com sinceridade. Apenas isso, de coração, falando com o seu coração a Deus, rapidamente e de uma maneira simples. E não importa se a gente também quer fazer uma prece decorada, tipo assim, nossa, parece que eu não consigo. Aí a gente tem aquele papelzinho bonitinho que às vezes a gente recebe do centro, está ali na sua mesinha de cabeceira, você pega aquela prece e reza e ora. Tranquilo. Deus aceita, Deus nos aceita. E a gente se liga a Ele da forma que a gente quiser, de uma maneira espontânea. E assim, a nossa prece, ela é interessante porque todas as preces Deus nos atende. Aí alguém pode falar assim, poxa, mas comigo não aconteceu isso. Nem todas as minhas preces são atendidas. São atendidas, sim. E às vezes a resposta de Deus para nós é não. É não. E de repente a gente pensa assim, eu não fui atendida, porque veio um não para mim. Eu não fui atendida. Só que assim, Deus nos conhece infinitamente, sabe de nós, sabe tudo de nós. E muitas vezes aquele não é nosso benefício. É nosso benefício. Muitas vezes nós não entendemos essa linguagem do Pai para nós. Principalmente quando nós perdemos um ente querido, que a gente gostaria tanto que ele ficasse conosco, que a gente pede tanto que ele tenha saúde, mas Deus sabe. E também a cada um tem o seu momento, né? Nós sabemos disso. Então, a misericórdia do Pai nos ajuda nesse momento. Ela nos assiste, ela nos dá consolo, ela nos conforta. E assim, muitas vezes, o nosso pedido poderia, numa outra circunstância, fazer mais mal do que bem a nós. Às vezes passa o tempo e assim, alguma coisa que eu pedi lá atrás, eu falo assim, puxa vida, não aconteceu, eu queria tanto. Aí de repente passa o tempo e eu percebo o quê? Que aquilo não ia ser bom para mim. Então sempre Deus está conosco, nos auxiliando, nos dando a consolação, a sua misericórdia, o amparo, a coragem, e nos dá os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que são as palavras de Jesus, que possamos ter, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. E assim, nós sabemos que Deus nos abraça, Ele nos consola, Ele entende cada um de nós. Kardec continua no capítulo 28, e esse capítulo são as preces. Não é preciso, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos e uma aplicação moral evangélica, desenvolvidas neste livro. E é um complemento, que são ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. É interessante nesse capítulo 28, porque são muitas as preces. Eu acredito que são umas 82 preces que há nesse capítulo 28. E assim, são as mais diferentes preces. Prece para você rezar quando você teve um desencarne e você quer fazer uma oração. Só que é interessante, os Espíritos nos explicam, sempre antes de cada prece, existe um prefácio. E ele nos explica o porquê de cada prece. Eu, sinceramente, muitas vezes recorri a essas preces. Por quê? Porque no momento de desencarne de um familiar, de alguém que você ama muito, você muitas vezes perde o caminho,
o rumo. Eu muitas vezes fui lá nessa coletânea de preces fazer a oração para alguém que acaba de desencarnar, ou para alguém que se acha em aflição. Então, assim, às vezes nós não encontramos palavras. A nossa situação, às vezes, é muito desesperadora. Então, a gente recorre a essas preces. E são ditadas pelos espíritos. São lindas as preces. E Kardec faz uma seleção dessas preces. Então, assim, Deus deseja ter conexão conosco, Pai com Filho. E Hamed diz ainda, é importante entender o processo evolutivo do homem e que aos poucos vai chegar até Deus. Não daremos saltos emocionais, claro. Como é que a gente vai tendo maturidade? Aos poucos. A vida vai ensinando a gente, vai mostrando os caminhos. E essa maturidade nem sempre chega muito rápido. A oração nos aproxima de Deus, nos faz tomar contato com Ele e junto de nós, buscar a Deus com os olhos do coração e assim receber sua orientação e sabedoria sem esperar resultados. Fazer uma entrega, essa é a forma mais consciente de orar. O mais alto intercâmbio com a vida é a oração. Assim escutamos Deus em nós. Tem um trechinho aqui que eu trouxe também para você, que são palavras de Paulo. E ele diz assim, não sabeis que sois um templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? É muito importante nós pensarmos isso. Deus está conosco. Deus caminha conosco. E Santo Agostinho também nos diz, vinde vós que quereis crer, caminhai nos caminhos da prece, e ouvirei a voz dos anjos. A prece é um orvalho divino, e ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Então a oração é algo que nos transporta e nos faz chegar até Deus. E nós vimos assim que não precisa ser algo assim, por exemplo, longo, demorado. É uma prece simples, né? E Kardec, no Livro dos Espíritos, também traz e nos fala da importância da prece. A prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem, a prece, na questão 658. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Quer dizer, Deus vê a sua intenção, aquilo que você está pedindo, se é do coração. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé e fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja da sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Nós vamos trazer uma historinha aqui que é bem interessante e que nos fala muito da prece. É uma historinha que se encontra na literatura espírita, é de um autor desconhecido, que diz muito da prece. Inicia assim, oi Jesus, eu sou o Zé. Todo dia, ao meio-dia, um velho entrava na igreja, ficava bem poucos minutos e logo saía. Então esse idoso entrava na igreja e saía rapidinho. E aquilo incomodou o sacristão. Ele falou, como? Ficou pensando. O sacristão observou o Senhor e ficou intrigado. O que é que ele estava fazendo? O que ele ia fazer na igreja? Se entrava tão rápido e saía mais rápido ainda. Aí ele ficou pensando. Então um dia ele perguntou a ele, o que o Senhor vem fazer na igreja? Ele disse,
eu venho rezar. Mas não sei rezar aquelas orações compridas, bonitas, eu não sei rezar isso. Então, todo dia, ao meio-dia, eu venho à igreja e faço assim a minha oração. Digo assim: oi Jesus, eu sou o Zé e vim visitar você. Num minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Olha a convicção dele. Tenho certeza que ele me ouve. Ele tem confiança e fé. Alguns dias depois, Zé sofreu um acidente. Foi levado à enfermaria de um hospital. Na enfermaria, ele começou a exercer uma grande influência sobre os doentes. Os mais tristes estavam alegres e muitos risos eram ouvidos. Um dia, a freira, que era responsável pela enfermaria, aproximou-se e disse: os outros doentes dizem que você está sempre muito alegre, Zé. É verdade, irmã. Estou sempre muito alegre. Acredito que seja depois que recebi aquela visita, que eu recebi a visita todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã ficou intrigada. Ela já tinha notado uma cadeira encostada à beira da cama do Zé. E estava vazia. Porque ele era um velho, solitário, não tinha ninguém. Quem o visita? Ela perguntou. Que horas? Ela perguntou a ele. Bem, todo dia, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele diz: oi, Zé, vim te visitar. Eu sou Jesus. É uma história singela, mas nos traz a fé como base para a nossa vida. Nós temos pouco café muitas vezes, né? Lembramos assim de pedir, de fazer uma oração fervorosa quando a gente está desesperado, quando a situação é muito difícil, né? Mas a prece nos liga infinitamente ao Pai. E isso é importante que façamos, mesmo que, como Zé, seja uma prece pequenininha, desse jeito, né? Do jeito do Zé, que é muito bom. E assim, nós necessitamos, por exemplo, de saber que a nossa vida é pautada em pensamentos, em boas atitudes, em pensar que o outro é nosso irmão e que quando estamos trabalhando em função do outro, muitas vezes achamos que estamos fazendo para o outro e não estamos fazendo para nós. Vou ter uma outra historinha que eu trouxe aqui para vocês. Tem um quadro interessante, uma pintura bonita, esse nome aqui não sei muito bem, Roland Hertz, que é, e tem por nome A Luz do Mundo. É uma história interessante. É uma cena de Jesus num jardim, carregando, quer dizer, a pintura, né? Carregando na mão direita uma lanterna e à esquerda batendo numa porta. É bem interessante a pintura, bonita, né? Ao ver o quadro, um crítico de arte observou: Senhor Hurt, esta obra não está acabada. Falta pintar a maçaneta da porta. Engano seu, explicou o artista. Essa porta simboliza o coração humano. Só pode ser aberta pelo lado de dentro. A ajuda dos céus chega a todos invariavelmente, desde que nos dispomos a abrir o coração. Nós que temos que fazer esse movimento, porque as bênçãos do Pai estão todas espalhadas pelo universo. Nós que precisamos criar essas condições. De que maneira? Nos elevando para chegar até Ele, com sentimentos mais puros, mais amor e gratidão. Recebemos muito de Deus, a bênção da vida, o lar, o trabalho, a beleza da natureza, enfim, tudo à nossa volta.
Deus nos deu. Então nós temos que ter gratidão. E encerrando a nossa pequena reflexão dessa noite, nós vamos dar uma lida no livro do Luca, Antônio, a Cristina sabe bem, né, Cristina? Antônio Carlos Luca, acho que é alguma coisa assim. De Luca. Chama Socorro e Soluções. Nos traz também a seguinte lição: a prece que resolve. E vem um texto dele, né, desse livro aqui, Socorros e Soluções. A miúde, suplicamos o socorro divino, por intermédio de nossas preces, mas nosso coração nem sempre está aberto à possibilidade de socorrer as pessoas que cruzam o nosso caminho. Queremos receber o amparo divino, queremos receber para nós o nosso amparo, para as nossas dificuldades, mas quase sempre não nos dispomos a amparar as dificuldades do próximo. Pedimos a Deus que solucione nossos problemas. No entanto, estamos fechados, estamos de olhos fechados ao problema dos outros. É uma atitude incoerente de nossa parte e que acaba vindo em nosso prejuízo, porque Deus não é tocado pela prece do homem egoísta. Quem deseja ser auxiliado por Deus precisa ser um canal de auxílio divino ao semelhante. A nossa postura egocêntrica cerra as portas do socorro divino a nosso favor. Então as portas são fechadas. Não porque Deus esteja nos punindo, não. Porque nós mesmos, ao dar as costas à caridade e aos outros, impedimos que a caridade alheia nos encontre. E é por isso que as ações valem mais que muitas palavras. Vamos nos ligar a Deus através de atitudes, mudança, perdão, amor, oração, caridade e fé. Muita paz a todos, muito obrigada. Gratidão, Malu, pelas palavras, pela mensagem trazida. Então, vamos fazer a nossa preparação para os passes agora. Vamos buscar novamente o nosso silêncio interno, buscar abrir as nossas almas, buscar o nosso silêncio mental e verbal, para que possamos estar mais receptivos no momento do passe. E assim vamos aproveitar esses minutos para refletir sobre a mensagem que nos foi trazida, de como estamos sentindo Deus dentro de nós. Esse Deus misericordioso, que está sempre nos envolvendo e que precisamos nos abrir para Ele, deixar Ele entrar em nossas vidas. E assim, como os apóstolos pediram a Jesus que ensinasse uma prece que os ligasse a Deus, Ele ensinou a prece do Pai Nosso. Uma prece singela, mas que nos liga diretamente ao Pai. E que em nossos momentos, onde buscamos Deus dentro de nós, possamos fazer esta prece e lembrar que a oração, além de pedir, é necessário, acima de tudo, agradecer. E que somente Deus sabe realmente daquilo que precisamos e necessitamos. E que assim possamos, durante toda essa semana, nos manter equilibrados,
buscando ter pensamentos positivos, carregando dentro de nós essa energia que aqui recebemos. E assim, que possamos seguir com muita esperança, com muita perseverança, com aceitação, com resiliência durante toda essa semana. E que possamos estar reunidos aqui na próxima terça-feira, com as bênçãos do Pai, para mais uma noite de tratamento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.